Olá amigos do Outback, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre pastilhas de freio, mais especificamente sobre a diferença entre pastilhas cerâmicas e pastilhas semimetálicas. A gente sabe que hoje muitos carros aí top de linha vêm saindo com esse tipo de pastilha e cada vez mais a pastilha cerâmica é uma pastilha que vem como opção na hora da manutenção. Mas qual a diferença entre elas? Basicamente, o processo produtivo das duas é o mesmo. Eu fui até a fábrica da Wiltec e acompanhei o processo das duas e posso falar para vocês como que é. Eles partem sempre de uma chapa metálica, onde é feita uma massa a partir de vários ingredientes e o que muda aí entre uma e outra são os ingredientes, os compostos dessa massa, como se fosse uma massa de bolo, que é depositada em quantidade e em peso certo sobre essa massa e depois vai até uma máquina onde em temperatura e pressão é feito a forma e estampado e essa massa endurece como se fosse um bolo mesmo depois de assado em cima da placa aderido a ela. A partir dali é perfumaria em questão de acabamento, gravação de códigos e embalagem. Mas o que diferencia uma pastilha da outra são os ingredientes dessa massa do bolo. O que acontece na pastilha cerâmica? Nela, o principal componente aí diferencial, onde vai fazer a função dela de atrito junto ao disco, é cerâmica, são compostos de cerâmica. E aqui a gente tem partículas de ferro. Então, no atrito com o disco, você tem, entre aspas, ferro com ferro. Você tem pó de ferro enrijecido junto com outros compostos, entrando em contato com o ferro do disco. Isso gera calor, gera barulho e gera o desgaste, onde a gente vê o pó preto ali na roda do carro da gente na hora de fazer a lavagem. A pastilha cerâmica, por sua vez, não solta esse pó porque não tem o composto metálico na composição. Então, no desgaste dela, não há aquela sujidade ali, a sujeira da roda. O que acontece também, outra vantagem dela, é esse composto, por não ter metal, na fricção ali entre pastilha e disco, não acontece a elevação de temperatura tão grande quanto nesse composto metálico. Então a estabilidade térmica desse conjunto em ação é muito maior. Então daí vem a eficiência também em frenagens prolongadas. Uma descida de serra, por exemplo, onde você usa muito freio, a temperatura desse conjunto se mantém abaixo do que um conjunto convencional. Isso reflete em maior eficiência e em maior durabilidade do conjunto como um todo. Mais uma vantagem da cerâmica é que ela não absorve água. Esse tipo de pastilha convencional que a gente tem no mercado aí de todas as marcas, ela absorve água numa chuva. Então, essa aqui já não. Então, na chuva também, a gente tem maior eficiência da pastilha cerâmica em relação à pastilha semimetálica. A durabilidade do disco é outra vantagem, porque como você não tem um atrito de material de ferro com o ferro do disco, esse material aqui não desgasta tanto, não come o disco, então você aumenta a vida útil do disco de freio, além da vida útil da pastilha pela composição cerâmica por si já ser maior. Então você tem aí no uso da pastilha cerâmica diversas vantagens, desde estética até o desempenho de frenagem, a qualidade de frenagem superior, freia mais com uma pastilha cerâmica, e a durabilidade do conjunto, tanto do disco de freio quanto da própria pastilha. Isso reflete em menos manutenção, menos horas de carro parado em oficina. Então, esse composto começou a sair nos carros top de linha, nos carros de alto desempenho, pela questão de eficiência, e está se tornando cada vez mais popular. Hoje em dia, já na linha de carros pesados, linha de trabalho, linha de vans, caminhonetes, e cada vez mais a gente vai ter como opção para outros modelos aí no mercado de reposição. A troca da pastilha entre uma semimetálica e uma cerâmica não há diferença, então para o mecânico não vai ter diferença na hora de fazer essa troca. O disco de freio é o mesmo e a questão apenas é a questão de custo, que a cerâmica é maior, aí, mais ou menos o dobro de uma pastilha convencional. É uma questão de fazer conta no ponto de maior durabilidade, menor vezes de oficina, disco que dura mais e a própria eficiência. Se você tiver a opção, na hora de fazer a próxima troca, avalia, faz as contas e não se deixa levar pelo impulso do mais barato. Pode ser que com uma pastilha mais cara, entre aspas, você tenha um resultado muito melhor aí e uma economia a longo prazo.
Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, deixa o seu curtir, se inscreve no nosso canal, acompanha a gente no Facebook, no Instagram, se inscreve no YouTube e a gente volta com mais dicas aí numa próxima oportunidade. Obrigado!